Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que se chega também através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versículos de 4 a 6. O tema é: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Aleluias. E no versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo por tão rica oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, de estar na tua casa, de estar na tua presença, de poder, meu Deus eterno, entoar ou fazer conhecida a nossa gratidão ao Senhor através dos louvores, através dos cânticos. Mas este é o momento de ouvirmos a tua voz, e isso é imprescindível para nós. Isso é como respirar para a nossa alma. Então, Deus, que nada venha impedir este momento, que nada venha se opor a este momento, mas do contrário, Senhor, nós pedimos liberdade somente ao teu Espírito Santo, que Ele tenha liberdade em falar mais alto em cada coração, da mesma forma que Ele veio falar ao meu coração. Pai, que não seja o eu falando, mas que seja o Senhor ministrando a cada coração, e que nós possamos sair daqui entendendo, meu Pai, a tua voz, tudo para a honra e glória do seu nome. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos, e você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a falar conosco. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. É claro que nós enfrentamos batalhas na nossa vida cotidiana. Nós enfrentamos várias batalhas, tantas delas que às vezes nós pensamos: vou sucumbir, não vou conseguir passar por mais essa. Eu não sei como reagir diante dessa situação. A nossa batalha, enquanto somos cristãos ou enquanto somos seres viventes, ela se dá em 3 âmbitos: na mente, no meio social e nas regiões celestiais. Todo ser humano que se preze, todo ser que respira, ele passa por esse crivo dessas batalhas. E nós, em determinados momentos, pensamos que vamos sucumbir. Pensamos ou chegamos até comentar ou falar com outro: por essa eu não passo. Mas Deus veio até essa manhã dizer para mim e para você que as nossas armas são poderosas nele. Toda e qualquer guerra que você estiver, seja ela na mente, no social, ou no convívio familiar, ou de amigos, ou no reino espiritual, você precisa das armas dele. Você é capaz de vencer, você é capaz de ultrapassar barreiras e transpor elas, seja qual for. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é o seu momento. Talvez seja sentimental, talvez seja o seu coração que esteja tão apertado hoje, de dizer: eu não vou conseguir passar por mais essa. Talvez seja financeiro, talvez seja aquela porta de emprego ou aquela faculdade que você não conseguiu entrar. Eu não sei qual a sua luta, mas Deus tem algo para dizer para mim e para você: que as nossas armas, ou a arma da nossa guerra, são poderosas nele. Basta nós entrarmos ou buscarmos uma estratégia que vem dele. E para que nós possamos ter uma alusão clara de como isso acontece, porque de repente, para nós, nesses dias de hoje, vamos supor, lá para buscar uma porta de emprego, eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que estudar. Sim, claro, você tem que estudar mesmo, você tem que buscar melhores oportunidades, mas de repente você se sente fraco, mediante a outros concorrentes.
Eu estive em algumas empresas fazendo entrevista e é bem isso. Quando as pessoas começam a falar da experiência delas, você começa a se diminuir. Fala, eu sou tão pequeno perto deles. Só que se Deus tem um plano de abrir aquela porta para você, pode ser o mais experiente. Se Deus abriu para você, o que é teu ninguém toma. Porque Israel, o povo escolhido de Deus, aquele que mais batalhas enfrentou, ele sempre foi aos seus inimigos com pequenas provisões. A gente pensa que para vencer algumas lutas, ou para a gente entrar em algumas competências, a gente tem que ser melhor preparado, tem que ter o melhor estudo, tem que ter melhor preparo, isso e aquilo, e às vezes esquecemos do principal, buscar a estratégia de Deus. Aí a gente se frustra, porque a batalha é perdida. Se Deus não estiver à frente, a coisa vai errar, vai dar errado. E o povo de Israel era um povo vencedor, e todos ficavam surpresos quando o povo vencia, porque o poder bélico de Israel, frente às outras nações, era algo que, sabe, era insignificante se você for analisar. Enquanto as outras nações dispunham de armas de ferro, de bronze, sabe, aquelas armas bem forjadas, Israel, eles estavam com armas praticamente primitivas, armas artesanais. Para você ter ideia, os escudos que Israel usava era de couro, era de madeira. Enquanto as outras nações, como os moabitas, os amalequitas, os filisteus, eles usavam escudos de bronze, de ferro. Então por aí você já percebe uma tamanha diferença. E quando você se atenta a isso e você começa a perguntar, como que Israel conseguiu ser tão vitorioso? Como que ele conseguiu desbaratar todos esses exércitos? Eles buscavam estratégia no Deus, né, de toda a guerra, que é o nosso Senhor, nosso Deus. Nunca perdeu uma batalha. E quando nós pensamos, e quando nós atentamos a isso, se não eram as armas, o que era que de fato fazia Israel ganhar as batalhas? Houve um momento na vida de Israel, em que eles são retirados, ou melhor, os hebreus são retirados lá do Egito, eles passam por todo aquele processo, saem, passam o Mar Vermelho, conquistam a terra prometida, a saber, a primeira nação que eles conquistam ali, é a cidade de Jebus, ou Jericó, onde está fortificado agora o forte de Jerusalém, e eles estão ali, congregados ali, e ali eles começam a fazer a divisão de terra através de Josué, para cada um, ou para cada tribo, ele começa a distribuir as terras, começa a dar para cada um a sua herdade, e cada um vai para a sua terra, e começa ali a desbaratar os seus moradores, ou os jebuseus, tinham que, sabe, colocar para correr os cananeus, tinham que colocar para correr mesmo, e todos eles iam, né, com os armamentos que tinham na mão, e muitos deles, como foi o caso de Otiniel, ele teve que lutar com gigantes, ele teve que desbaratar 3 gigantes das suas terras, para que ele pudesse conquistar a terra ou a província de Hebron. 3 gigantes com armas primitivas. Como? Somente buscando a estratégia em Deus. E quando Otiniel faz isso, vamos ver agora em Juízes. Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, eu quero ler a partir do 9. Otiniel, ele toma uma porção de terra, a saber, a terra de Hebron. Ele herda essa terra. E ele tem que pelejar, ele tem que afugentar esses gigantes, afugentar os seus moradores, para conquistar a terra que o Senhor tinha dado por herança. E olha o que acontece, o povo já está na terra, o povo já está há um tempo servindo ao Senhor, e por enquanto Otiniel está, ou quando ele foi levantado para desbaratar esses homens, a terra sossegou. É o que nós vamos ler aqui, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu.
Quem era esse Otiniel? Aqui a leitura já está dizendo, ele era filho do irmão mais novo de Calebe. Ou seja, naquela época existia no clã familiar uma sentença já determinada, que os mais novos serviriam os mais velhos. Então Otiniel, por sua vez, se ele era filho do irmão mais novo, e ele era o menor da casa de seu pai, ele tinha que ser servo. Ele não era um guerreiro, ele não era de luta, ele não era de batalhas, mas é esse que Deus chama, percebe? Não são as melhores armas, não é a melhor preparação, mas foi quem Deus levantou para libertar o seu povo. A gente pensa nesse mundo que o melhor preparo, ou o melhor, quem tem mais respaldo, seja ele qual for, é aquele que vai sair vencedor. Na mão de Deus não, ele pega aquele improvável mesmo, ele pega o menorzinho e ele ainda diz, vai nessa tua força. Aí de repente você se olha e fala, mas qual? Eu não tenho preparação, eu não consigo, não adianta nem ir nesse embate. Jesus está falando, ou Deus está falando para mim e para você, vai nessa tua força. Otiniel era pequeno aos olhos de alguém, mas ele conseguiu fazer sossegar a terra por 40 anos. Na sua pequenez, 40 anos a terra sossegou, e o povo se alegrou. O problema, ela cai até naquele primeiro momento que eu falei, que as pessoas ficam lá subjugando muitas vezes a fé, dizendo, por que as coisas para nós parecem ser mais difíceis? Porque parece que o crente está sempre em luta, parece que sai de uma prova, já entra em outra, e por que para nós tudo é mais difícil? É porque se Deus der sossego para a gente abandona a fé, a gente abandona Deus. Porque olha o que aconteceu, o Senhor sossegou a terra por 40 anos, qual que era o momento deste povo? Vamos agradecer a Deus, vamos ser eternamente gratos a esse Deus. Só que a terra sossegou, o que aconteceu depois? Versículo 12, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O problema da gente estar em sossego, e muitas vezes a gente não compreende isso. Senhor, eu estou na tua casa, eu estou buscando, e parece que vai mais difícil para mim, é porque Deus não quer perder a mim e a você, Ele quer que nós continuemos na dependência dEle, porque se Ele der sossego, de repente eu nunca mais apareço aqui. Eu cansei de testificar aqui pessoas que passam uma vida inteira pedindo um carro, eu quero um carro novo, e Deus por vezes, Ele vai dizer não mesmo às nossas petições. Deus sempre responde às nossas petições, e são 3 as respostas, sim, não ou espera. O problema é que a gente não consegue ouvir um não de Deus, a gente não consegue ouvir um espera de Deus, a gente quer sempre o sim, e o sim muitas vezes vai nos levar para longe de Deus, porque como eu falei, a pessoa pede um carro, Deus dá o carro novo. Procura esse crente na outra semana, onde é que está? Ele está na praia estreando o carro novo. Procura na outra semana, ele foi para o shopping estreando o carro novo. Na outra semana, ele foi visitar os parentes estreando o carro novo, e com o carro novo ele vai até o inferno, mas não vem para a casa do Senhor. Então por vezes Deus vai falar não, e outras vezes Ele vai dizer, espera, você não está preparado ainda. E muitos de nós não espera, a gente quer se afastar, quer ir para longe, porque Deus não me ama, eu sou teu filho e eu não posso receber. A gente não consegue ouvir certas palavras de Deus, e tudo, até um não de Deus, como nós ouvimos aqui, acho que na quarta-feira falado para o pastor, até um não de Deus a gente tem que aprender a ouvir, é bênção, coopera para o nosso bem. Nós temos que ouvir muitas vezes um não de Deus. E este era o caso. Deus sossegou por 40 anos. Qual foi a primeira coisa que fizeram? Se apostataram da fé. Aí o que Deus faz? Deus foi lá e fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas. Esse rei dos Moabitas, ou os exércitos dos Moabitas, eles eram especialistas na luta corpo a corpo. Armas leves, espadachins ferozes, vorazes. Eles tinham lanceiros que ao longe, cerca de 100 metros, eles conseguiam acertar o seu alvo. Então eles eram vorazes no ataque repentino, no ataque surpresa. Ou seja, era um exército que dispunha lá das armas de bronze, das armas de ferro, as suas armaduras. Então contra Israel eles tinham total êxito.
E aqui ainda tinha uma ajuda a mais, porque ele está falando que Deus esforçou a mão de Eglon contra os israelitas. Olha o perigo de nós queremos andar afastado desse Deus, quando as coisas estão sossegadas. Ah, pastor, está tudo bem comigo, eu não preciso buscar mais, eu não preciso ir na igreja mais. Deus está comigo, você não vê, pastor, está tudo de vento em popa na minha vida. Cuidado com o ataque repentino do inimigo. Esses moabitas, eles eram especialistas no ataque, sabe, surpresa. E eles chegavam ferrenhos, não dava nem tempo de você reagir. Porque olha só o que acontece quando Deus esforça a mão de Eglon. Versículo 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Eu não sei em que momento você está, de repente nessa luta, ou nessa negativa de Deus de dizer espera, ou de repente de dizer um não para você se você se afastou. Mas olha o perigo, repentino foi o ataque. Naquele dia, 10.000 israelitas caíram perante os amalequitas, os moabitas e os amonitas. 10.000. Eu não sei quantos têm caído da tua casa, por conta de uma imprecisão sua de crer no poder desse Deus. Porque muitas vezes queremos reagir sobre as situações com a força do nosso braço. Ah, eu preciso responder à altura. Nós vamos aprender a identificar os nossos inimigos e saber, à luz da palavra, como que nós temos que combater. Porque muitas vezes nós estamos combatendo errado. Tem lugar que tem que estar calado e a gente está falando. Tem lugar que a gente tem que estar orando e a gente está querendo reagir. Israel, ele sempre ganhava as suas guerras com estratégia. E não era a sua própria, era a que vinha de Deus. Eles buscavam no Senhor, como diz lá. Eles estavam sendo atacados antes disso pelo rei lá das províncias inimigas dos filisteus. Eles buscam a face de Deus. Deus levanta quem? Otiniel, alguém improvável que foi lá e livrou o povo. 40 anos a terra sossegou. Está faltando de repente eu e você buscar estratégia em Deus, identificar primeiramente os nossos ataques. Quem é que está nos atacando e como reagir diante disso? O que acontece? Eles serviram 18 anos o rei de Eglon. E quando nós estamos sob serviência de alguém que é mais forte, porque nesse momento Deus os tinha deixado. A palavra está bem clara que Deus agora já não está mais do lado de Israel. Ele está fortalecendo a Eglon. Ele está do lado do inimigo. Eu preciso tratar com este povo e eu vou usar você. Muitas vezes nós nos achamos porque estamos dentro de uma casa como essa. Eu sou servo de Deus. Quem está lá fora também é. Talvez Deus esteja usando os nossos governantes hoje para estar tratando com o seu povo. Tem gente chocada, mas você viu o que fizeram? Será que não é Deus se fortalecendo nos braços dele para ver se a gente acorda? Que a gente tem que depender dele. Deus fortaleceu a Eglon, 18 anos servindo. E como é que eles serviam? Olha só, versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos moabitas. Ou seja, eles passaram 18 anos, sabe fazendo o quê? Mandando presentes para Eglon. Eu vou mandar um presente para ele não nos atacar. Talvez a minha, a sua condição, a gente fica presenteando o inimigo para não ser atacado. Eu não vou nem falar sobre determinada situação, porque senão vou ser atacado. Deus está te convidando neste momento a voltar e tornar para Ele. Para de presentear o inimigo. Até quando você vai servir o inimigo? Está na hora de se levantar dessa redoma. Não vou presentear para não ser atacado. Talvez alguns de nós, eu não vou nem falar do evangelho, porque senão eu vou ser apontado. Eu não vou falar sobre determinado assunto, porque senão as pessoas vão me detestar. Que detestem. Mas vale o Senhor na nossa vida. Até quando você vai estar presenteando o inimigo e sendo servo dele? Vivendo debaixo da redoma dele. 18 anos esse povo está assim. Aí eles clamam ao Senhor, eles lembram que tem um Deus. 18 anos depois, eu não sei quanto tempo você está longe da presença.
Porque nós cantamos isso, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Mas tem pessoas que largam, deixam de mão por qualquer coisinha, por qualquer momento de guerra que estão vivendo, deixam a presença, saem da presença. Esses homens ficaram 18 anos afastados, presenteando o inimigo. E agora eles se lembram, 18 anos depois, que tem um Deus. E eles clamam a este Deus. E Deus levanta um homem. Eu vou levantar alguém para libertar vocês. Levanta Eude, um homem canhoto, como a palavra vai estar falando aqui. O que era para os exércitos daqueles tempos um homem canhoto? Era alguém inofensivo. Falando dos amalequitas, falando dos amonitas, falando daqueles que tinham se levantado contra Israel. Eles nunca escolheriam um soldado canhoto para colocar frente aos seus exércitos. Porque eles vinham como alguém inofensivo, alguém que não teria potência, né, em campo de batalha, na guerra. Porque ele ficaria totalmente averso. Todos os ataques dos exércitos eram dados, né, com a mão direita. Os espadachins, os flecheiros, os lanceiros, todos atacavam com a mão direita, ou seja, com a destra. Era a melhor mão, era a melhor estratégia a ser feita. Então eles jamais escolheriam alguém canhoto. E quando Deus fala, eu chamei Eude, todos sabiam da condição dele, é um canhoto. É alguém que os exércitos inimigos, quando verem, vão rir. Porque a condição dele não é melhor. Como vão mandar, sabe, para um monte de soldados bem equipados, com armas de bronze, de ferro, alguém que é canhoto, com armas artesanais? Deus escolhe aquilo que não é. Aleluias. Você está entendendo que não é a força do meu braço, não é o que eu tenho, mas sim quem Ele é na minha vida. Não é o preparo, não é o estudo, tudo isso é importante para quê? Para a nossa vivência aqui na terra. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa aonde? É na minha fraqueza, é naquilo que eu posso dizer, eu não tenho condições, aí é que ele se manifesta. Quando os homens estão na presença de Eude, talvez a Bíblia não vai relatar, mas vamos conjecturar aqui, porque essa é a sequência da leitura. Eles, quando vê Eude na frente deles, há um canhoto, alguém que aos olhos do inimigo era inofensivo. Eles falam assim, olha, faz o seguinte, pega os nossos presentes e vai levar lá para Eglon. Eles desdenharam. Eles não acreditaram que de fato Eude os libertaria. Ou seja, continua levando os presentes, porque você, nem nós acreditamos em você. Entregaram os presentes para Eude levar a Eglon. Olha o que acontece no versículo 16. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. Eude, ele não se abateu pelas pessoas descrerem de que ele seria um libertador. Quando Deus o escolhe e diz, você vai libertar este povo, ele não descreu, ainda que o povo fez menção de falar, olha, leva os presentes, é melhor você levar os presentes, é melhor você nem ir ao embate com esse rei. Eude falou, eu vou, mas eu vou preparado. Ele resolveu se cingir de uma espada de 2 fios, né, com cerca de um côvado, ou seja, 45 centímetros, cingiu na sua coxa direita. Simbolizando a palavra, né, ou a Bíblia como nós conhecemos, ela mesma, falando sobre ela mesma, é como, né, a espada de 2 gumes, ou seja, de 2 fios. Ele foi se munir de quê? Da presença de Deus. Ou seja, não são as armas físicas. Eu sou ferreiro, eu posso aqui forjar uma arma com a força do meu braço, talvez a mais simples diante dos meus inimigos, mas eu vou forjar algo que vai engrandecer o nome do Senhor. Ele cingiu essa espada, ele colocou na sua coxa direita. E olha o que ele vai fazer na sequência. Versículo 17, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon muito gordo. Sabe aquela pessoa soberba? Aquela pessoa que gosta de desdenhar das outras? Este era Eglon. Quando ele vê aquele homem entrando pela sua sala real, imagina só as gargalhadas. Então este é o libertador? Alguém canhoto?
alguém que vai tentar contra a minha vida. E por que que eles consideravam alguém canhoto como inofensivo? Porque todos os guerreiros escolhidos em qualquer exército da face da terra, eles eram destros. E por ser destro, como é que eles desembanhavam a espada? Sempre do lado esquerdo. Eles sacavam do lado esquerdo. Então sempre que alguém ia entrar na presença do rei, eles passavam por uma revista. Então se eles revistassem na sua coxa esquerda, não achasse nada, você poderia passar e falar com o rei. Só que Deus escolheu um canhoto estrategicamente, porque ele escondeu a espada na coxa direita e entrou na presença de Eglon armado. Deus nunca vai te mandar para uma batalha desarmado. Então busque a estratégia dele. O inimigo vai até procurar, como é que você vai me vencer? Ele não vai encontrar armadura, mas o poder de Deus vai estar sobre você, então você vai vencer. Eude conseguiu entrar na presença de Eglon com uma espada na sua coxa direita. Olha o que acontece. E sucedeu, versículo 18, que acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, então, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou na mão da espada da sua coxa direita, e lhe encravou no seu ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha e a gordura, e cerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Ou seja, por ele ser canhoto, ele com total força, ele cravou aquela espada na barriga do rei. E ninguém pôde intervir, porque eles estavam a sós. Era um lugar à parte. Ele disse: olha, Deus tem uma palavra para você. Eu tenho um segredo ao rei para te revelar. Ele falou: não, peraí, não fale aqui na frente dos outros. Eu quero ouvir a parte. E quando eles chegam à parte, Eude toma essa atitude de lhe cravar a espada no ventre. Deus quer nos usar desta forma. É na minha e na sua impossibilidade que Ele vai nos usar. De repente você pode estar olhando para si próprio, mas isso é um defeito. Só eu na minha família consigo reagir dessa forma. Parece que o único que não deu certo na minha família sou eu. Olha a debilidade que eu tenho. Tudo que eu faço não vai para frente. Olha a minha debilidade. Deus vai usar essa debilidade para te fazer um vencedor. Todos olharam para Eude naquele dia dizendo: ele não será capaz de nos libertar, porque ele é canhoto. Ele conseguiu entrar na presença de Eglon e conseguiu atingi-lo mortalmente. Aleluia. Vamos continuar aqui. Então Eude saiu da sala, versículo 23, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco. Ou seja, imaginaram: não, o rei está descansando. O rei já estava morto. As pessoas não vão nem perceber, ou vão ficar perplexas quando você alcançar a sua vitória. Como é que aconteceu? 26, e Eude escapou enquanto eles demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou de Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão e Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Aleluias. A vantagem de nós sermos instrumentos de Deus, mesmo na nossa pequena força, mesmo nas nossas debilidades. Quando alguém olha para você e fala: você não tem condições, você não vai conseguir passar por isso, e você sai vitorioso. A vantagem é que nós contagiamos a outros a também serem vencedores no Senhor.
Ele encorajou, ele voltou, ele tocou buzina. Vamos descer porque o Senhor já nos entregou. Como pode? Vamos descer. Eles desbarataram 10.000 moabitas naquele dia. Está faltando o que para mim e para você? Também desbaratar os nossos temores, os nossos inimigos. Eles desceram e conseguiram essa vitória. 30. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. As nossas armas, ou as armas da nossa milícia, são poderosas em Deus. Enquanto alguém olhou para Eude como um pequeno, ele criou uma estratégia. Ele usou a sua deficiência ou a sua debilidade para ser vitorioso naquele dia. Ele buscou no Senhor uma estratégia, e a terra sossegou. Talvez é o que falta, eu e você buscarmos estratégias nele. Identificar primeiramente o nosso inimigo. Ele sabia que os inimigos o revistariam do seu lado esquerdo, então ele disse: eu vou colocar do lado direito. Você tem que começar a estudar o seu inimigo. A gente tem que parar de guerrear, sabe, sem estratégia do Senhor. Identifique o seu inimigo e ataque com a estratégia que Deus te der. Pare de atacar ao ermo, achar que é com a força do seu braço. Temos que identificar o nosso inimigo. E como eu falei, quando você reage dessa forma, você se torna sendo exemplo para outros. Porque olha o versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou a Israel. O povo sossegou tão grandemente, durante 80 anos, que este homem ele está no campo. Ou seja, a terra de Israel prosperou. Ele está lá conduzindo o seu rebanho de bois. Ele está ali cuidando ali do seu sustento. E de repente os inimigos, porque é assim, né? Os embates do inimigo, ele não vem só uma vez. Eles ficam buscando oportunidade para voltar. E Deus quer usar o que você tem na mão. Ele não tinha neste momento nenhuma arma. Ele tinha uma guilhada de boi. Era algo que ele usava para conduzir o seu rebanho. E ele conseguiu matar 600 homens com essa guilhada de boi. Pensa. Não são armas extraordinárias. De repente você começa a olhar para as suas guerras, sejam elas espirituais, sejam elas do tento físico ou mental, e você começa a falar: eu queria ter talvez sobriedade que os pastores têm, que fulano de tal tem, eu queria ter essa intimidade que o fulano tem com Deus. Não, você precisa realmente da direção de Deus, de buscar a palavra de Deus e colocar em prática. Lembra como é que Jesus vencia as suas guerras? Dizendo o quê? Está escrito. É por ela que nós devemos andar. Talvez nós queremos vencer as nossas guerras, ou as nossas discussões, ou talvez aquilo que tem se levantado com a força do nosso braço. Eu vou reagir dessa forma. Espera aí, está na hora de identificar de fato os nossos inimigos e buscar direção no Senhor. É como eu disse, as nossas guerras, se for olhar para os dias de hoje, de repente você pode falar assim: pastor, mas essa guerra era para eles. Eles que tinham que lutar com espada, eles tinham que enfrentar os exércitos inimigos, eram muito maiores. E as nossas guerras hoje são essas que eu citei no começo. É no campo da mente. É no campo social, família, da vivência, né, com seus vizinhos, com seus parentes, ou até mesmo na comunidade cristã. E no mundo celestial. No reino celestial, como é que eu venço essa guerra? Nós temos que apresentar, identificar o nosso inimigo. Primeiramente, como é que o Israel vencia a guerra? Ele identificava os seus inimigos, e eles montavam a melhor estratégia no Senhor. Vamos falar então aqui do campo celestial, dessas guerras celestiais. Como é que nós vencemos? Orando. Nós temos que orar, temos que interceder, e o Senhor haverá de expulsar os espíritos malignos. É aqueles que estão na potestade dos ares, é aquele que muitas vezes vem para realmente minar as nossas forças, minar as nossas bases. Então é com oração, é com jejum que nós vamos vencer. Percebe a estratégia? Já é dada pelo Senhor. Quando é inimigo, quando está na potestade dos ares, quando está nesse campo espiritual, é orando que se vence. Agora o problema é que tem muitas guerras que, por exemplo, um desacordo entre duas pessoas ou mais. Vamos colocar entre as famílias, porque é o que mais está acontecendo. As famílias têm se dividido, as famílias têm se dividido.
As famílias têm, sabe, cada vez mais perdido aquela coisa de estar junto, porque muitas rusgas, muitos, sabe, desafetos. Como vencer? Aí de repente alguém pode falar: pastor, nós temos que orar. Será que é isso que tem que fazer? Será que é isso que a Bíblia fala para mim e para você? Porque quando eu falo de um convívio, como eu falo, nossas batalhas também existem nesse campo, o campo social. É aquele campo lá do seu trabalho, que muitas vezes você não se entende lá com o direito, com o da esquerda, com o seu vizinho, com seus familiares, ou até mesmo na comunidade cristã. O que mais tem minado, sabe, o povo de Deus nessas guerras? Sabe o que mina o povo? O que paralisa o povo? Ou o que faz nos ser derrotado? Como é que acontecem essas guerras no meio social? Fofoca, dissensões, falta de perdão. Tudo isso te faz perder, te faz ficar prostrados. Aí como é que resolve isso? Ah, pastor, a gente tem que orar. Não, você ora para expulsar demônios, para expulsar as potestades. Nesse caso, a Bíblia direciona e direciona muito bem. Como é que eu tenho que reagir nisso aí, pastor? Como é que quando eu estou num momento de impasse, em quem está realmente, sabe, o senhor não sabe que o bicho pegou lá em casa, a discussão foi grande, a família está por se acabar, o casamento está por se acabar. Olha, como é que se resolve isso? Vamos para a Bíblia, é aquilo que eu falei, vamos buscar estratégia. Aleluias. Vamos comigo. Livro de Mateus. Guerras e dissensões, fofoca, desacordo. Olha como é que se resolve. Não é com oração, não. Identifique o seu inimigo e reaja conforme a palavra instrui. Mateus capítulo 18, versículo 15. Eu vejo tantas pessoas citarem apenas parte dessa leitura, como se fosse presságio para o Senhor estar no meio de onde tem pouca gente, né? É clássico isso aqui, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ah, Deus está aqui porque nós estamos em pouco número, mas Ele está aqui. Não, não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer que se nós estivermos em desacordo, Ele também está no meio. De que forma? Testemunhando como é que nós vamos resolver isso. Desacordo, dissensões, falta de perdão. Sabe, fofoca se resolve dessa maneira aqui. 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Dissensões, sabe, calúnias, falta de perdão se resolve com diálogo. Ah, vamos orar. Não tem que orar não. Tem que sentar e resolver, igreja. E Ele está falando. Ali eu estou no meio. O Senhor tem maior prazer em que seja resoluto essa situação. Porque o maior motivo das famílias serem dizimadas, o maior motivo de igreja estar sendo dizimada, ou de qualquer convívio social serem dizimadas, é porque não há diálogo, não há conversa. Ah, eu não vou nem falar porque fulano não vai ouvir.
Está aqui testemunha. Leva testemunhas. Se não ouvir, continua, sabe, considera como um gentil ou publicano. Ou seja, aqueles que não têm direito ao reino. Não é do reino. Ah, Senhor, eu acho que tem que orar nessa situação. Tem coisas que eu e você temos que fazer. Desacordo é assim que se resolve. Tá, e se é no campo da mente? Porque das maiores guerras, ou das que mais nós perdemos, é no campo da mente. Israel, ele venceu todas as batalhas, porque eles eram estrategistas. Eles não tinham as melhores armas, mas eles tinham estratégias. Enquanto os outros reinos, eles vinham de fronte, eles tinham bons espadachins, eles tinham bons lanceiros, né? Tinham arqueiros aos montes. Ou seja, o poder bélico deles era muito maior. Israel, eles venciam na estratégia. Eles buscavam conhecer primeiramente o seu inimigo e desferiam o melhor ataque vindo do Senhor. Pensa, foi assim que Gideão conseguiu vencer com 300 homens. Trazendo terror para a vida daqueles homens. Quando eles começam a gritar e jogam aqueles vasos no chão, quebram aqueles vasos, os homens se assombraram, começaram a correr achando que eram seus inimigos, achando que vinham muitos carros de guerra, acreditaram que grande e inúmero é o exército que vinha contra eles, mas na verdade foi a estratégia que Deus dera aos seus filhos, ou dera a Gideão, para poder vencer com apenas 300. Então nós temos que identificar o nosso inimigo. Identifique o seu inimigo e veja qual o âmbito. Talvez você esteja orando por algo que você tem que conversar, por algo que você tem que sentar e conversar e resolver. Ou talvez você esteja conversando demais com os demônios, sabe, negociando como Israel estava negociando com Eglon. Vou te dar um presentinho aqui para você não me atacar. Olha, eu não vou falar de você não para você não me atacar. Não, isso aí nós vencemos com jejum e oração. Uma das estratégias do inimigo nos atacar é aqui na mente. Porque quando nós vamos à guerra, se o inimigo começar a colocar que nós não somos capazes, e nós aceitarmos isso, ou em primeiro momento dizer, é verdade, eu realmente não consigo, eu realmente sou fraco, eu não vou conseguir diante dessa luta, nós já perdemos a guerra. Nós temos que ser como Eude, ele ouviu talvez todas aquelas críticas, talvez o riso do inimigo, ou dos seus também, que não creram que eles podiam libertar, e ele não se deixou abater, ele forjou uma arma, e conseguiu desbaratar o inimigo. Então o campo da mente é o que nós temos que ter mais cuidado, porque é aí que ele vai trabalhar. Pastor, mas como é que eu faço? Busque no Senhor, busque na palavra, use a palavra, não reaja com a força do teu braço ou do teu entendimento, porque o caminho de Deus é melhor que o seu e o meu. Busque estratégia nele e você vai vencer. Você vai se levantar dessa redoma, você vai conseguir sobressair essa luta, essa guerra. Mas reage, identifique primeiramente o teu inimigo, busque as fraquezas dele, e depois busque estratégia no Senhor, como reagir, e você vai ver como você vai sair vencedor. Israel, eles buscavam no Senhor a força do seu braço, para poder ganhar as lutas. Se nós reagirmos assim, igualmente vai ser. Não vai ter luta que se levante que a gente não vai sobressair. Eu não sei se de repente a sua luta seja no campo mental ou espiritual, ou talvez no físico social, mas que você pode aprender nessa manhã, que em todos estes campos, o Senhor é quem dá a estratégia para nós sairmos vencedores. Então busque a presença dEle, não se retraia da presença dEle, não deixe que um momento de luta, não permita que um momento de debilidade sua te afaste de Deus. Pastor, foi uma fraqueza, foi mais forte do que eu, mas se levante, volte para Deus, faça como os israelitas, clame ao Senhor, Ele vai prover na minha e na sua vida um libertador, ou uma estratégia para que você consiga vencer. Você não vai perder, porque Ele é o teu general. Se você consegue compreender assim, eu te convido a ficar de pé nessa manhã.